já que assoprou, né? Você falou, né? Nessa letra, demorei a aprender, o tempo não pede passagem, tudo é como uma viagem. Rapaz, tu tava inspirado nessa hora, hein? Já até começou a falar um pouquinho dela, né? Vamos dessa lá. viagem, né? O sopro foi... eu tinha um amigo, a gente trabalhou junto no aeroporto durante 4 anos, né? E a gente foi muito parceiro, né? Na época de trabalhava junto e tudo mais. E a gente foi amigo, muito amigo, né? E na época que eu estava saindo de lá, a gente acabou tendo um desentendimento. A gente ficou sem se falar. Depois veio a pandemia, né? A gente meio que perdeu o contato. Veio a pandemia e ele faleceu. Ele chegou a falecer na pandemia. E eu fiquei com aquele peso, não por conta do estar sem se falar, né? Foi muito a conta do qual foi o motivo para o estar sem se falar, né? Porque quando a gente está ali no meio de uma discussão, no meio de um estresse, tudo é muito grande, né? E depois a gente olha e fala assim, a gente olha e fala assim, pô, mas por que isso? Olha o tamanho do motivo dessa discussão, né? E isso não acontece só nas amizades, isso acontece em relacionamentos, em pai e mãe, em marido e mulher. Então, assim, aconteceu que eu fiquei muito pensativo sobre isso, né? E veio o estalo de fazer uma música justamente porque veio na minha cabeça essa frase: pessoas passam, vêm e vão, né? E aí eu fiquei... Aí juntou a rima do mais importante que a razão é saber perdoar para ter paz. Então veio esse insight dessa frase, e aí dentro dessa frase eu comecei a construir todo um contexto que era voltado para lições que eu aprendi com essa situação que eu passei. Então o sopro se refere à vida que rapidinho pode ir. O refrão da música, ela fala, né, que o tempo já passou e o que nós fizemos lá, né? O lá que ele fala é a vida. E o que nós fizemos lá? O tempo... Eu só lembro da música inteira cantando, né? A chama forte, o sopro pode apagar, né? Então ela fala que mesmo a chama forte, um simples sopro pode apagar. E a nossa vida é assim, né? Então a gente está aqui, a gente está super ativo, uma pessoa que não tem problema nenhum de saúde e tal, de repente ela morre, né? Então a chama, por maior que seja, um sopro pode apagar ela, né? E aí eu continuo dizendo, e aqueles corações que a gente insistiu em ferir, né? O que vamos pensar na hora de partir, né? Recentemente eu tive uma conversa com a minha mãe, né? Minha mãe infelizmente está numa situação de saúde não muito boa, e eu conversei com ela e eu falei assim: mãe, a senhora está preparada para partir? Né? Porque toda viagem que a gente vai fazer, a gente precisa estar com as malas prontas, né? A gente tem que arrumar as malas, tem que arrumar o passaporte, os documentos, a gente tem que organizar qual é o roteiro de viagem. Então a gente tem uma preparação antes de uma viagem, né? E a viagem que a gente faz final, ela tem que ter uma preparação também, né? E eu cheguei para minha mãe e perguntei: mãe, a senhora está preparada para essa viagem, né? E ela disse: tô preparada, né? E aí essa música também relata um pouco sobre essa passagem, né? Sobre a importância da gente estar preparado, da gente ter expressado os nossos sentimentos para as pessoas em vida, né? A gente passou recentemente pelo Dia de Finados e a gente vê muitas pessoas indo visitar covas, pessoas que já se foram, mas essas mesmas pessoas às vezes não valorizam pessoas em vida, né? Às vezes as pessoas só recebem flores quando elas morrem, né? Então essa música é meio que um ponto de reflexão sobre isso que acontece, né? Sobre o sopro, só quem está preparado para a morte vai entender a vida, né? Isso é um dos fatos mais certos da vida, né? Que todos nós um dia vamos, né? A única Sim. certeza, né? Então a gente tem que realmente usar de sabedoria e aproveitar ao máximo, né? Então toca aí pra gente essa... Foi uma homenagem, de fato, né, pro seu amigo? Foi sim. Vamos lá.
demorei a aprender que o tempo não pede passagem. Tudo é como uma viagem prestes a acabar. Comecei a entender que as coisas que eu quero nem sempre é o que preciso. Pessoas passam, vêm e vão, mais importante que a razão é saber perdoar para ter paz. Dentro de cada coração há um mundo de defeitos e virtudes que são mais fortes que o nosso próprio ser. Mais certos que podemos compreender. Mais altos que o som da nossa voz, gritando o nosso orgulho. Não podemos evitar, o tempo já passou e o que fizemos lá? A chama forte, o sopro pode apagar. E aqueles corações que insistimos em ferir, o que vamos pensar na hora de partir? Nossa vida vai dizer que os muros que são erguidos nunca vão te proteger. E eu quero estar aqui para descobrir que novas pontes sempre devo construir. Pessoas passam, vêm e vão, mais importante que voar é dar asas a quem não tem visão. Que dividindo vou somar e perceber que nesse mundo não há perfeição. E tudo que eu conquistar pode já não adiantar. Se não tenho com quem possa compartilhar, chega de esperar. O tempo já passou e o que fizemos lá? A chama forte, o sopro pode apagar. E aqueles corações que insistimos em ferir, o que vamos pensar na hora de partir? Na hora de partir. É, pessoal, a vida passa rápido, o tempo não pede passagem. Temos que aproveitar agora, perdoar, aproveitar os amigos. Escutem a mensagem, escutem a canção. Isso é a vida, perdoar e amar e viver leve.